Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje nós iremos resolver aí mais uma questãozinha do Enem do ano de 2020, a aplicação digital Caderno Amarelo, tá certo? Então, pessoal, é uma questão que é muito recorrente no Enem. Então, ano sim, ano não, a gente vai ter alguma questão aí que vai falar sobre algum tipo de processo, né, em que nós vamos ter a acumulação, seja de pesticida, seja de metal pesado no corpo ali de algum organismo. Aí, geralmente, eles vão utilizar algum tipo de cadeia alimentar para que a gente possa pensar acerca desse processo, tá certo? E aí eu trouxe aqui um exemplo de cadeia alimentar para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Mas vamos primeiro ler a questão para a gente entender, tá? Então vamos lá. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que em um ecossistema aquático cujas algas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Então, basicamente, ele está dizendo aqui para a gente que o metal pesado que nós vamos ter em questão vai ser o mercúrio, né? E que esse mercúrio ele contaminou ali as algas. E como a gente sabe, pelas algas serem seres fotossintéticos, né, terem essa capacidade de produzirem ali o seu próprio alimento, elas vão ser a base da nossa cadeia alimentar. Então, elas sempre vão ser o produtor, né? Vai ser um primeiro componente que vai fazer parte ali dessa cadeia alimentar. E aí, o que é que vai acontecer? Sempre o produtor vai ser aquele que vai ter a menor quantidade desse metal pesado. Por quê, professor? Porque quem come esse produtor, que vai ser o consumidor primário, ele vai acabar acumulando um pouco mais de metal pesado do que tem ali no produtor. Em seguida, aquele ser que se alimenta do consumidor primário, que é o consumidor secundário, vai ter um pouco mais de metal pesado do que tinha no primário. Então, perceba que a cada nível, né, quanto maior vai sendo esse nível trófico, consequentemente, maior vai ser a bioacumulação, maior vai ser a quantidade de metal pesado que eu vou ter ali. E aí, para ficar mais claro, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de cadeia alimentar, e que nesse caso nós vamos ter o DDT. O DDT é um tipo de pesticida, ele é muito lipofílico, então ele vai ter grande capacidade aí de bioacumulação, tá certo? Então vamos para o nosso exemplo, ó. Primeiro a gente vai ter o fitoplâncton aqui, que vai ser o nosso produtor, né? Vai ser o ser fotossintético. Então ele vai ser o produtor, ele vai estar ali no primeiro nível, certo? E aí percebam que o DDT presente seria aqui bem pequeno, né? 0,0000, enfim, vários zeros e um 3 aí, né? Partes por milhão. Percebam que quando o zooplâncton ele se alimenta desse fitoplâncton, a quantidade de DDT que vai ficar contido nesse organismo já vai aumentar para 0,04 partes por milhão. Em seguida, os peixes, né, que vão ser quem, pessoal? Os consumidores secundários, nesse caso, né? Só relembrando, fitoplâncton é o produtor, o zooplâncton vai ser o consumidor primário, porque é aquele que vai se alimentar do fitoplâncton, e os pequenos peixes vão ser os consumidores secundários, porque eles se alimentam do consumidor primário, certo? Então percebam que a quantidade de DDT que vai estar presente nos tecidos desses pequenos peixes, ou seja, desses consumidores secundários, sempre serão maiores do que aqueles presentes no consumidor primário. Em seguida, nós vamos ter aqui já os nossos consumidores terciários, que são os peixes maiores, e, consequentemente, ó, a quantidade de DDT já vai aumentar, né, no tecido, então sai de 0,5 ppm que tinha nos peixes pequenos para 2 ppm que eu vou ter nos peixes grandes, e por fim as águias, né, que vão ser os últimos ali consumidores,
que serão, no caso, os consumidores quaternários, eles já vão ter uma quantidade bem maior de DDT nos tecidos, de cerca de 25 partes por milhão. Então, percebam que sempre o último consumidor vai ser aquele que vai ter a maior quantidade, seja de DDT, seja de mercúrio, seja de qualquer tipo aí, né, de pesticida, inseticida, metal pesado. Sempre vai ser o último, tá? Sempre vai ser o último consumidor. E o produtor vai ser sempre aquele que vai ter as menores quantidades, certo? Então, sabendo disso, vamos para o comando da questão propriamente dita. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão. Então, vamos para a primeira. Olha só, ele fala assim, não, mais altas nos produtores do que nos decompositores. Então, pessoal, a gente não vai tratar de decompositores quando a gente fala, né, desse tipo de situação. Mas a gente sempre sabe que nos produtores nós teremos sempre as menores quantidades. Então, a gente já corta essa aqui. A B fala assim, iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Então a gente viu que não, né? A gente viu que quanto maior for o nível trófico, consequentemente maior vai ser esse processo de bioacumulação. A letra C fala mais baixo nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Não. A gente viu que os produtores sempre vão ser aqueles que vão ter as menores quantidades, certo? Então não vale para nós também essa alternativa. Letra D, mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Então não, né, pessoal? Porque a gente viu que quanto maior for essa ordem, consequentemente maior vai ser a bioacumulação, então também não vai rolar. Letra E, mais baixo nos de nível trófico menor, né, de menor ordem, do que nos de níveis tróficos mais altos. Então está corretíssima. A gente viu, né, que quanto menor for esse nível trófico, menor vai ser a quantidade do composto em questão, que nesse caso vai ser o mercúrio, e quanto maior o nível trófico, consequentemente, essa bioacumulação vai ser maior. Então, nesse caso aí, o único gabarito possível seria justamente a letra E. Espero que vocês tenham conseguido revisar